Então, nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre os movimentos de revolta da República Velha no ambiente rural. Mas é importante se entender que, assim como no ambiente rural, no ambiente urbano a pobreza também dominava, né, os grandes setores da sociedade. É, a falta de planejamento urbano, a própria desigualdade social e a economia brasileira, com seu atraso, né, no desenvolvimento, causava uma pobreza muito grande, né? O processo de industrialização no Brasil ainda estava começando, embora a República já fosse proclamada, né? Na verdade, o processo de industrialização mesmo no Brasil só vai acontecer ali pelos anos 30, né? De forma bem efetiva. Então, o Brasil era um país pobre. E toda essa pobreza causava grandes problemas sociais, obviamente. É nesse contexto que toda essa falta de planejamento causaram a revolta da vacina, né, lá no Rio de Janeiro. Primeiro a gente tem que entender o presidente Rodrigues Alves, né? Ele vendo toda aquela situação, né, por causa das doenças, principalmente a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, alguns postos da cidade chegavam a ficar 40 dias desativados e muitos navios se recusavam a vir deixar produtos e até mesmo coletar outros produtos, no caso da exportação, aqui no Brasil. Então, todo esse problema de saúde pública causou um impacto negativo na economia. É claro que as elites dominantes da época não aceitariam isso. Então, o presidente Rodrigues Alves começa a propor uma série de reformas urbanas. Só que de maneira bem resumida, a gente pode enxergar essas revoltas urbanas, essas reformas urbanas, como uma maneira de higienização social. Ele acaba com os cortiços, né? Para quem não sabe, cortiços eram aquelas estruturas de prédios bem altas, né? Que moravam ali dezenas até centenas de famílias. E tira toda a população pobre do centro das cidades, né? Alarga mais as ruas. E tudo isso fomenta ainda mais o processo de favelização, que havia se iniciado lá em 1888 com a abolição da escravatura. Alinhado a isso, um dos ministros da Saúde, no caso Oswaldo Cruz, cria uma lei, né, junto com o governo, que torna obrigatória a vacina. Então nós estamos falando de uma situação onde os cidadãos eram obrigados direta e mais tarde indireta, né, eram obrigados indiretamente e mais tarde diretamente a tomar vacina. Chegou um tempo em que os cidadãos que não eram vacinados não tinham direito de se empregar, de fazer viagens, né, até mesmo de frequentar alguns locais. E o grande caos, né, se inicia quando ele passa a instituir um processo onde a polícia vai, junto com os agentes de saúde, vacinar a população. Então a gente está falando de invasão a casas. A revolta da vacina ela acontece ali em 1904, né? Ela deixa um número muito grande de feridos, mortos, né? E um grande número de pessoas são até mesmo transferidas para o Acre, para lá trabalharem, né, de maneira forçada. E a gente encara a revolta da vacina como uma revolta popular, sim. A população que vive uma série de problemas, né? O governo que tenta solucionar esses problemas da sua maneira e a contra, né, que se diz, a reação da população não é muito pacífica, né? Curiosamente, após a vacina, os números de casos de febre amarela, varíola, peste bubônica, que era um problema horrível, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, no caso aqui no Brasil com a vacina, diminuíram drasticamente. E foi esse movimento popular um dos mais importantes da história do Brasil, República, sem dúvidas.